Estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Estamos estudando o livro de Neemias sobre a visão do que é uma batalha espiritual. Já estudamos a porta das ovelhas, que foi a primeira porta. E estudamos a segunda porta, que foi a porta o quê? Dos peixes. E hoje nós vamos estudarmos a porta velha. Eu gostaria de falar para os amados que tudo é com esforço. O próprio Jesus falou que o reino de Deus é tomado por esforço. É tomado à força. E se nós estamos aqui, engrandecido seja o nome do Senhor. Porque, às vezes, quando a pessoa tem uma oportunidade de estar com saúde, fazem escolhas de ir para outros lugares. Mas quando estão num leito de hospital, aí ficam lá pensando e querendo estar na casa do Senhor. Então, nós somos bem-aventurados se nós estamos aqui com saúde, ou com dificuldades, ou mesmo com um ataque de enfermidades, mas nós estamos rompendo as adversidades da vida e estamos chegando à casa do Senhor. Essas portas aqui, as 12 portas de Neemias, essas portas começaram a ser reedificadas no capítulo 3. E nesse capítulo 3, que tem 32 versículos, tem o nome de todos aqueles que ajudaram na edificação das portas, na reparação das portas, naqueles que colocaram ferrolhos, vigas, trancas. E na primeira porta da ovelha, uma palavra nos chamou a atenção, que os sacerdotes consagraram a porta das ovelhas ao Senhor. Amados, a porta das ovelhas começou ali, porque nós somos ovelhas do Senhor. Ele mesmo fala, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas ovelhas. E nós, como ovelhas, nós temos que consagrarmos a nossa vida ao Senhor. O que é se consagrar? É você se dedicar ao Senhor, você dar prioridade ao reino de Deus. É você ter alegria em servir ao Senhor. Que não faça nada por constrangimento. Eu vou lá para que me vejam. Não, a gente tem que ter alegria. Amados, que se não fosse Deus, a gente não estaria vivo. A gente não estaria de pé. Algumas considerações sobre essas 12 portas. No terceiro capítulo, falam sobre 11 portas. Só não falam sobre a porta de Efraim. Amados, foram as 12 portas de Jerusalém. Cada uma tem um significado espiritual, tá, amados? Começa a se alertar. Chega em casa, ouça o áudio, anote alguma coisa e medite na palavra de Deus. Que essas portas reedificadas aqui não forem vão. Cada uma tem um significado na nossa vida espiritual. Cada porta simboliza uma área da vida cristã que precisa ser reedificada. Amados, nós estamos aqui num processo de santificação. É a nossa jornada aqui nesse mundo. E a tendência na nossa jornada é a gente tropeçar, cair, perder a fé, a esperança. Por isso que cada porta precisa ser reedificada. Amados, nós temos que priorizarmos que o fator que nos afasta de Deus é a desobediência. A desobediência nos afasta de Deus. Por que eu estou falando? Que ali no Jardim do Éden, todo dia Deus, ele vinha e conversava com Adão ali. Está lá no início do livro de Gênesis. Na viração ele vinha e conversava com Adão. Deus tinha um relacionamento puro ali com Adão. Mas quando entrou a desobediência de comerem o fruto proibido, que foi dado uma ordem. Vocês estão no jardim, jardim maravilhoso. Vocês podem comer todos os frutos, menos esse fruto. Aí que começa a tentação. E eles foram
desobedeceram e comeram exatamente o fruto proibido. Quando eles desobedeceram a Deus, eles se afastaram da presença de Deus. Oi? Aí eles desobedeceram, aí quando Deus veio, eles se esconderam. Aí Deus chamou pelo nome. Eles se esconderam porque tinham desobedecido. Estão entendendo, amados? Então, a desobediência é que gera o pecado e a gente se afasta da presença de Deus. E a gente tem que estar numa torre de vigia. Logo no início aqui, nós estudamos já sobre duas torres. A torre de Ananel, a torre dos 100. Porque as cidades antigamente eram fortificadas. Quem vê esses reales, o mundo é visto por cima. Não sei se os irmãos já viram, Escócia, em qualquer país do mundo, você vê que tinham as torres, as muralhas. As cidades eram fortificadas. E nós temos que estarmos na nossa torre de vigia, amados, porque Satanás, ele fica ao nosso derredor procurando quem possa tragar. A palavra de Deus fala que os anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Os anjos ficam ao redor, mas Satanás fica ao derredor. Por isso que a gente tem que ficar na nossa torre de vigia. Porque quando Deus, ali no livro de Jó, ele estava falando ali com os anjos, quem foi que se apresentou mesmo sem ser chamado, hein? Quem pode me falar aqui? Muito bem. Irmã Marília, serva de Deus. Ele foi convidado? Não. Por isso que a gente tem que ficar na nossa torre de vigia. Porque ele vem sem convite. E Deus perguntou assim: de onde tu vens? Por isso que é bom a gente ler a palavra de Deus. Sabe qual foi a resposta? De rodear a terra. Então a gente pensa que não. Ele sabe todos os nossos passos. Ele também não dorme. A palavra de Deus fala no Salmo 121 que ele não dorme nem cochila. Mas Satanás também não dorme. Só que ele veio para matar, roubar e destruir. E Jesus falou: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Vocês estão entendendo porque a gente tem que estar na nossa torre de vigia? Porque Satanás, ele é astuto. Ele é o pai da mentira. Ele sabe cada uma deficiência que cada um aqui tem. E o que ele vai fazer? Ele só vai atacar naquela deficiência que nós temos. Por isso que a gente tem o quê? Que se firmar. Senhor, segura nas minhas mãos. Senhor, firma os meus pés na rocha. Tu és a rocha. Fica comigo, me dá livramento. Me mostra o profundo, o escondido. Não deixa que eu tropece. Que nesses caminhos que a gente anda, quando não está na igreja, está cheio de caminhos de morte. A palavra de Deus fala que há caminhos que parecem caminhos que conduzem à vida, mas no final são caminhos de morte. Vocês estão entendendo, amados, que a gente tem que ficar edificado no Senhor, porque o Senhor é a rocha. E Ele nos chama pedras que vivem. É preciso que haja arrependimento para que os muros sejam levantados e as portas queimadas reparadas. Não tem conserto se você não se arrepender. O que é se arrepender? É você voltar para o caminho, voltar para o trilho, voltar para a obediência. Arrependimento é você chorar mesmo. E falar: Senhor, tu falaste comigo. A palavra está dizendo que eu tenho que vigiar, mas eu fui até porque eu quis. Não adianta ficar só botando culpa no diabo, não. As pessoas também gostam de errarem. Lá no Evangelho de João falou que o Verbo se fez carne e se revelou cheio de graça e de luz. Ele veio para que eram seus, mas os seus não quiseram. Tem gente que não quer. Tem gente que prefere a porta larga e não permanece na porta estreita. Então a gente tem que ter um arrependimento genuíno. Eu costumo falar que arrependimento é diferente de remorso. Arrepender é você se
se colocar diante de Deus: Senhor, eu pequei. Arrependimento foi o que aquele filho pródigo teve. Ele voltou para a casa do pai e falou: meu pai, eu pequei. Me perdoa, meu pai. Isso é o arrependimento, é você voltar para o lugar que você nunca devia ter saído. E a gente nunca deve sair da presença de Deus, nem de obedecer a Deus. E para isto, para que a gente prossiga em fé, para que a gente prossiga e tenha êxito na batalha espiritual que nós estamos enfrentando, é preciso um encontro pessoal com Jesus. Amados, cada um tem que ter uma experiência pessoal com Jesus. Quem estiver me ouvindo, quem estiver aqui, quando ouvir muito: Jesus fez isso para mim, e se ainda não aconteceu contigo, você fala: Senhor, eu quero ter uma experiência pessoal contigo. Se revela a mim, fala comigo, fala através da palavra, me dê visão, me dê sonhos, revelações. E quando a gente faz isso, quando a gente tem um encontro pessoal com Jesus, nunca mais a gente quer deixar Jesus. É impossível deixar de amar Jesus. Eu sempre falo: eu amo amar Jesus. Eu amo a mensagem da cruz, que para muitos é loucura. Mas a mensagem da cruz é amor, é graça, é arrependimento, é misericórdia, é salvação. Então temos que termos um encontro pessoal com Jesus, a salvação e o perdão que sua morte na cruz representa. Em Jesus temos a libertação do passado, de pecado e das coisas velhas que nos contaminaram. É preciso envolvimento no relacionamento com Deus, através da oração, e o fortalecimento e entendimento que tira a cegueira espiritual através da palavra de Deus. Está entendendo? Mesmo se você ainda não reconheceu Jesus como teu Salvador, ore. Faça a tua oração do jeito que tu sabes fazer. E para você reconhecer Jesus como teu Salvador, não precisa ir numa igreja, não. Aonde que tu estás agora nesse momento, é só você fazer uma confissão e falar: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Eu te reconheço como meu Salvador. Eu te reconheço que tu deste a tua vida na cruz por mim. Ali você já está reconhecendo Jesus como teu Salvador. E a tua oração tem que ser contínua, que a oração é o nosso relacionamento com Deus. Através da oração, é o filho que fala com o pai. É o pai que fala com o filho. Eu vou fazer uma pergunta, nós estamos aqui. Mas quem é que quando levantou aqui, mesmo na correria, orou? Quem é que quando levantou hoje, mesmo na correria, orou? Amados, mesmo na correria, a gente tem que orar. Primeira coisa, obrigada a Deus porque eu estou vivo. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Deus, não deixa que a tua presença me deixe. Nesse dia eu dependo de ti, tu és a minha suficiência. Eu consagro a minha vida a ti. Eu consagro tudo que eu vou fazer a ti. Toma a minha vida, me dá livramento. A gente já tem que começar assim. Eu sei que foi uma correria, mas alguém aqui teve tempo de ver uma palavra? Alguém aqui teve tempo de ver uma palavra? A palavra, às vezes, que Deus nos dá, deixa eu falar uma coisa, mesmo que você não tenha tempo de ler tudo na hora, você já anota. Só um versículo, anota. Mas a gente tem que ser alimentado pela palavra de Deus. Glórias a Deus. É preciso esse envolvimento. Hoje nós vamos estudar sobre a porta velha. Essa porta velha, muitos quando dão estudo, vão logo para o lado espiritual. Não. Essa porta velha tem dois significados. Estão entendendo? Mas aqui nós vamos estudarmos os dois significados da porta velha. Tanto para o nosso lado espiritual e como o lado da porta velha na visão de Deus. Essa porta velha, segundo a versão NEB, em inglês, translitera o nome desta porta como a porta de Gessana. Isso aí depende
das Bíblias. Cada Bíblia, às vezes, tem uma versão. Eles procuram trazer assim, um entendimento melhor para a pessoa. E muitas traduções têm, como se chama, a porta de Gessamp. Essa porta velha, logo assim, quando a gente olha, ela sugere que era a porta da cidade antiga, tá? Era uma das portas mais antigas. Amados, se a gente for ler a palavra de Deus, essas portas aqui no livro de Neemias, ali no Antigo Testamento, os profetas, reis, juízes, muitos falaram dessas portas. Muros falaram dessa porta. O profeta Neemias, o profeta Ezequias, falaram muito dessas portas, porque o profeta Jeremias foi o profeta que profetizou antes do cativeiro babilônico. Ele alertou, vocês vão para o exílio de 70 anos. E o profeta Ezequiel, ele esteve lá no exílio, e ele profetizou lá no exílio. Entenderam? Então, se a gente for olhar, tem referências sobre o muro largo, sobre essas portas no Antigo Testamento. É isso que eu quero falar para os irmãos. As coisas que Deus faz não se tornam velhas. Está entendendo? É isso que eu quero que os irmãos entendam. Principalmente a palavra de Deus. A palavra de Deus se renova a cada dia. É impossível que a palavra de Deus se torne velha, se torne fora de uso. De jeito nenhum. Então, amados, a palavra de Deus é imutável. E apesar de sua antiguidade, ela jamais fica velha. Ela se renova a cada dia. Amados, sobre essas portas que eu estou falando, eu gostaria aqui, que tem certas coisas que a gente dá um estudo aqui, é que a gente tem que tomar posse daquilo que Deus está falando conosco. Porque você tem que querer, você tem que buscar. Jesus, quando ele curava, ele perguntava, o que tu queres? Já leram? O que tu queres? Quando ele foi limpar uma pessoa com lepra, ele falou, tu queres ser limpo da lepra? E Jesus falou, quero. As pessoas têm que repetir. Então eu estou falando numa porta espiritual, a porta de Deus. A porta que não envelhece. E eu gostaria aqui que os irmãos, nesse estudo da porta velha, tomassem posse do profético que Deus falou da porta que ele abre para nós. Estão entendendo? Na nossa caminhada da vida, Satanás quer fechar essa porta que Deus já abriu para nós. Então a gente tem que tomar posse. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos do 7 ao 8, que foi quando Jesus falou ali a carta à igreja em Filadélfia. Presta atenção no que foi dito. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro. Amados, presta atenção. Pode estar acontecendo o que quiser na tua vida. Corram lá para Romano 3. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Deus não mente. Deus não mente. Então ele disse bem assim, santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Todos sabem que Davi foi o que? Ancestral de Jesus. Jesus faz parte da raiz de Davi. Quem quiser ver, quem quiser se certificar, vão no Evangelho de Mateus. Logo no início ali fala sobre a genealogia de Jesus. E vocês vão ver. Então está falando assim, ó, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará. Vocês podem dar um glórias a Deus agora? Aleluias, Deus! Que aquilo que ele abre para nós, amados, ninguém vai poder fechar. A gente é que não vai poder dar brecha. Ficar disperso. Ninguém fecha. E que fecha e ninguém abrirá. Quando algum mal contra ti
Deus fechar, ninguém vai abrir mais essa porta. E quando a gente vem para Jesus, o nosso passado, o que era velho, Deus está abrindo uma nova porta, a porta da graça de Deus. Dentro dessa porta tem a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, os dons do Espírito. Você, quando entra nessa porta que Deus abre, quando a gente vem para Jesus, que porta maravilhosa! A gente vai ficar em pastos verdejantes. É a porta das oportunidades, é a porta da graça de Deus, é para estar livre, livre do pecado, das seduções, das algemas do pecado. E se você permanecer, ele vai fechar. Da onde que te tirou de um cativeiro? O salmista fala: invoquei ao Senhor e ele me tirou do charco de lodo. Coisa horrível, né? Cativeiro. Quando a gente está no pecado, é muita imundícia, é muita coisa ruim, é feitiçaria, pactos, altares, tudo que não agrada ao Senhor. E ele fala bem assim, presta atenção, quando você entra, essa porta que eu estou falando, que Deus abre para nós, é uma porta antiga de uma salvação. É a porta quando ele falou ali em Gênesis 3:15, da semente da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Ali em Gênesis estava abrindo uma porta que já apontava para Jesus. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Então a porta antiga que Deus abriu lá em Gênesis continua aberta, porque Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, glórias a Deus. E quando você entra nessa nova porta, você pode agradecer a Deus: obrigada, Senhor, porque eu estou nessa porta. Obrigada, Senhor, porque essa porta é a porta das ovelhas e eu estou nessa porta para me transformar numa porta dos peixes. Eu preciso ganhar almas para o reino de Deus. Eu preciso falar, está acontecendo uma coisa muito boa. Tem uma coisa muito boa, as boas novas do Evangelho. Teve um que saiu do céu e morreu na cruz, verteu sangue. Glórias a Deus. E quando você não fica só como mero espectador, que tem pessoas que ficam apáticas, não faz nada. Eu recebi minha salvação, graças a Deus, e não trabalha para o reino de Deus. E quando a gente se movimenta, agradece, trabalha na seara, ouçam o que Jesus continuou falando lá na carta de Apocalipse: conheço as tuas obras. Será que nós estamos permanecendo na porta da graça? Será que as nossas obras estão sendo vistas sob o olhar de aprovação dos anjos? Que os anjos, ficam vendo tudo. Gente, os anjos, amados, os anjos escrevem tudo. Não adianta ficar aí apavorado, não. Escreve mesmo. Por isso que está escrito que Deus não terá ninguém por inocente. No último dia, os livros serão abertos. O livro da vida. Você vai continuar na porta para teu nome estar lá no livro da vida? Que você não perde salvação, não. Você perde se você abandona, se você não crê, se você desiste, se você volta para a porta da imundície. Mas se você mesmo fraquinho permanece, teu nome está lá. Teu nome está lá. E ele fala assim: eu conheço as tuas obras. Eis que tenho diante de ti uma porta aberta. Gente, eu nem sei como é que eu falo aqui. Porque quem fica dentro dessa porta do aprisco, do bom pastor, fica nessa porta que Deus falou, a porta que eu estou abrindo para os meus filhos. Meus filhos. Não é filho de pai terreno que te abandona, que apronta contigo. É Deus. Sabe o que ele falou?
Eis que eu tenho diante de ti uma porta aberta. Depois leia em casa que vale a pena, tá? E ninguém pode fechar. Quando ele fala que ninguém pode fechar, que essa porta de Deus, antiga, a primazia, ninguém pode fechar, porque foi o que Jesus falou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ninguém vai poder arrebatar as minhas ovelhas de mim. Está entendendo? Isso é muito importante. Amado, esse mundo está no avesso. A gente parece que vai morrer, muita diversidade. A gente está vendo muita injustiça, a gente está vendo muito crimes hediondos. A gente está vendo os filhos morrerem antes dos pais. A gente está vendo várias ideologias. A gente está ouvindo várias heresias. As pessoas se apostatando, negando a fé. Em nome de Jesus, fique nessa porta. Fala, não quero sair desse aprisco, bom pastor, não quero. Me ajuda. E ele fala assim, ó. Sei que tem poucas forças. Estão recebendo o que Deus está falando para nós aqui? Desse estudo da porta velha? Ele falou mesmo assim, sei que tem poucas forças. Por nós mesmos a gente vai conseguir, amado. Todo dia eu falo, Senhor, Espírito Santo de Deus. Se agarra com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, tu és meu amigo, me assiste nas minhas fraquezas. A palavra, a igreja, ele diz, sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Estão entendendo? Nós temos uma promessa que há de vir sobre o mundo. Não tem vozes do mundo querendo colocar medos. As coisas não estão apertando. Eu não estou falando só do mundo espiritual, não estou falando mesmo no nosso dia a dia. Sabe? O dinheiro está se defasando. O que você compra no mês, quando você volta no outro mês, você já não consegue comprar, tá entendendo? Está minguando. Amados, seta de enfermidade. Corra para a palavra de Deus que ele fala que as pestes do Egito não chegariam até nós. Ele falou lá em Êxodo, eu afastarei de ti as enfermidades. É um combate. Eu estou falando aqui para os irmãos, mas não é dizer que eu não estou sendo atacada por enfermidade, não. Todos aqui estão. Mas a gente tem que ficar firme na palavra. Senhor, tu falaste que afastaria de mim as enfermidades. E Deus faz você passar por essa provação e você é curado. Glórias a Deus. E ele falou assim, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem um alerta, permaneça nessa porta antiga, que Deus abriu para nós, dessa porta antiga que Deus abriu lá em Gênesis, que seu Filho veio abrir para nós, inaugurou um reino de amor, de misericórdia. Não rejeitou, comia com os pecadores, quebrou padrões, estigmas da época, que não se podia curar o sábado, comeu com os pecadores, nos ensinou a liberar perdão, fez milagres incontáveis. Então, essa foi a primeira porta. É uma porta que Deus abriu, que ninguém vai fechar. Senhor, eu te peço, Senhor, por cada amado que está me ouvindo, por cada amado da igreja, que eles perseverem. Tu estás falando aqui que tu vem sem demora. A gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, mas também a gente não sabe o dia da nossa morte, amado. É um sopro de vida. Então, ele está falando, eles que vêm sem demora, conserva o que tem. Então, vamos conservar a nossa fé. Essa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Não sei se acontece com os irmãos. A gente está todo caidinho, mas quando chega aqui dentro, tem alegria. Não tem, Gabi? A Antônia está ali concordando comigo. Não é, Luciana? Chega aqui, tem alegria, é a comunhão dos santos. Porque a gente recebe o renovo de Deus, uma palavra de incentivo, de coragem. Ninguém toma a tua coroa. A tua coroa é a tua promessa. É a tua espada que Deus te deu nas tuas mãos para você. A tua coroa é a tua armadura. Reveste com a tua armadura. A tua coroa são as tuas orações. Nem pensar em parar de orar. Nem pensar.
E o segundo significado é da porta velha. São tudo aquilo que você se distanciou de Deus, você virou as costas de Deus. A porta velha significa o velho homem. Para chegar até Jesus, vai ter que morrer para o mundo, vai ter que ter arrependimento. Eu deixo uma referência, 2ª Epístola de Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isaías 45, 18 e 19. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? E o próprio Jesus fala. A porta do nosso significado espiritual. Jesus é a porta. A nova porta que foi aberta para nós. João 10 e 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Deixa a tua porta velha de pecado, de prostituição, de desobediência, de tudo de ruim, que só te tirou da presença de Deus, só te fez chorar. Gente, mas a gente apanha muito. As pessoas não se iludam quando você vê as pessoas. Tudo ali, rindo, bebendo. Aquilo ali tudo é máscara. Porque quando ele chega em casa é uma tragédia, é muito choro. Não tem paz na alma. Entre pela porta que é Jesus. Receba a paz perfeita que está em Jesus. Eu sou a pastora Sandra Brito. Da Catedral Águas Profundas, temos como pastora a pastora Sandra Lúcia Alves Figueiredo. Graça em paz. Sempre que ouvir essa mensagem, compartilhe. Pessoas precisam deixarem a porta velha do pecado e entrar pela porta nova que é Jesus. Amém.